Boa tarde, meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Eu aqui, Arquimedes de Caratinga, o Kiki, o 06, o Doutor Ayata, hoje revoltado. A mulherada olhou pra mim na rua esse final de semana e falou assim: eu queria que você fosse um fogão. Eu falei: estás me desmerecendo, mulherada? Sabe por que elas falaram? Não, porque você teria 4 bocas pra gente beijar. Se você tá rindo, você gostou. Se você não riu, tá te faltando uma dose de bom humor, meu amigo. Boa tarde pra vocês. Colocar um videozinho rápido aí, porque eu já falei pra vocês aí, que quem pelo menos acompanha o canal, que na minha faculdade, no meu curso de História, a minha monografia, o meu TCC foi feito com a história e o emprego das armas de ar comprimido na civilização humana. E a minha faculdade falou uma coisa que hoje eu entendo. Eles falaram: Arquimedes, muda o tema. Porque você escolheu um tema que nós não temos uma banca que pode julgar, porque não tem literatura sobre isso praticamente. Tem muito pouca literatura. E realmente, para achar literatura que falasse acerca disso, eu tive que garimpar muito. Mas fiz uma monografia, um TCC de 114 páginas. Aí me sugeriram que eu guardasse ele a 7 chaves para o meu mestrado, que eu ainda não comecei. Mas interessante que uma das coisas que no estudo sobre as armas de ar comprimido e o uso delas, eu descobri que, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, os alemães desenvolveram uma arma que usava ar comprimido. E usava ar comprimido com o propósito de derrubar aviões que voavam em baixa altitude. Ela chegou a ser usada, empregada, mas pelas dificuldades de operação, ela não vingou. Porque é claro que se você tem que ter ar comprimido, a gente tem uma PCP, sabe, você tem que ter um compressor muito bom para encher com muita pressão, para que você tenha um resultado bom. Mas os alemães fizeram. Mais na frente, quando eu tiver com tudo direitinho, eu estou escrevendo um livreto sobre armas de ar comprimido no Brasil. Vocês vão se surpreender quando eu acabá-lo. A pesquisa para isso, o material é muito difícil. Você quase não tem fonte. Infelizmente, o tiro com ar comprimido não tem memória. É onde me preocupa muito hoje os caminhos do ar, só com o interesse o econômico, não tem um interesse cultural na coisa. É a gente não ter base para mostrar a grandiosidade do uso do ar comprimido de forma esportiva e o emprego dele mesmo para garantir vitória de certas nações em momentos delicados em que às vezes matéria-prima como pólvora era difícil ou alguns outros propelentes. Mas deixando isso para lá, eu estou colocando esse vídeo aí porque chegamos em 2025, mais precisamente esse mês aí. Novamente o ar comprimido foi usado para lançar um sistema de arma para o ataque que está sendo tido como o ataque mais bem sucedido da modernidade, que foi o ataque dos drones russos, dos drones ucranianos no território russo. Acredito que vocês viram aí o material acerca. Eu vou só fazer um breve comentário para falar que o ar comprimido, o nosso ar comprimido que a gente usa, foi usado lá, foi considerado uma arma de ar comprimido, parte delas. Eu vou explicar, deixa eu só fazer um breve relatozinho. A Ucrânia conseguiu colocar dentro do território soviético, e muito próximo onde ficavam os hangares dos aviões de guerra mais sofisticados da União Soviética, eles conseguiram colocar caminhões bem próximos. Esses caminhões ficaram escondidos em matas, estradas, florestas. Eles tinham um sistema de camuflagem. Entraram lá como se fossem caminhões de transporte comum, mas dentro daquele baú estava um sofisticado sistema de drones operados por IA. E eu vou fazer um vídeo sobre a IA no tiro de arma com ar comprimido também. Estou só juntando material. Mas esses drones eram controlados por IA e controlados remotamente também por operadores do chamado FPV, que é um sistema de que você consegue, através de um óculos apropriado, ver o que o drone está vendo e conduzir ele para onde você quer ali.
Então esses caminhões se posicionaram com esses drones. O teto desses caminhões era retrátil, com um comando remoto eles eram tirados e o que estava ali dentro era exposto. Não só o teto era retrátil, muitas vezes a lateral do caminhão também era retrátil. Foi tido como uma coisa extraordinária a tecnologia que a Ucrânia usou. E ali tinha diversos drones. Alguns deles que seriam pilotados por IA, que já sabiam onde estavam, já tinham as coordenadas geográficas de onde estavam e para onde eles tinham que ir. Eles tinham a rota direitinho, que era exatamente onde estavam esses aviões que deveriam ser abatidos. Os que não eram comandados por IA, porque não colocaram tudo lá por IA. Por quê? Porque a IA podia sofrer uma interferência. Hoje existe a guerra chamada guerra eletrônica. Então poderiam os Estados Unidos inferir um pulso de interferência que a IA não funcionasse e o drone errasse o alvo. Aí deixaram alguns que não eram por IA para serem comandados remotamente por FPV, por operadores que estavam a certa distância, por comandos criptografados ali, de forma que esses drones iriam então e não errariam. Se os de inteligência artificial sofressem interferência, esses o operador saberia levar exatamente sobre o avião que ele queria levar para explodi-lo. Eram muitos drones porque carregavam pouca capacidade destrutiva, mas o pouquinho de um e de outra foi suficiente para causar um estrago em 37% da força aérea de elite em termos de aeronave da União Soviética. Foi uma coisa devastadora. Aí o que acontece? Como que se lançava esses drones para poupar bateria? Porque eles não tinham como estar tão perto das bases, porque existe um perímetro que não deixa aproximar muito. Existe uma vigilância daqui para cá, área militar, você não entra, então tem que estar uma certa distância. Aí o drone já pesado por estar carregando arma e explosivo, ou explosivo na forma de arma, mais a distância que ele tinha aqui, mais uma bateria mais robusta, isso limitaria o tempo de voo do drone. Então, para que esses drones não tivessem o problema da arrancada, de deixar o solo da ejeção, usaram o que? Propulsores de ar comprimido. Dentro dos aviões, os drones eram como os nossos, dentro dos caminhões, perdão, eram como os nossos chumbinhos dentro do cano. Tinha uma plataforma de compress air, de ar comprimido. E o que acontece? Na hora certa, com comandos remotos à distância, o ar comprimido, que ele não destrói, tá? Aí que tá, não podia ser um projeto que danificaria o drone. O drone tem aquelas hélicezinha vulnerável, aquela coisa toda. Foi montado o sistema de ar comprimido. O ar comprimido, então, ejetava os drones a uma certa altura e ele já entrava em funcionamento lá em cima e tinha bateria suficiente para chegar nos aviões, como teve. E destruíram drones que custaram aí cerca de 400 dólares aí, ou 400 mil dólares, os mais sofisticados, destruíram 7 bilhões. A estimativa é muito maior, mas até então 7 bilhões de investimento russo em aeronaves, consideradas as melhores e as mais capazes e responsivas em termos de guerra, principalmente guerra nuclear ou guerra de longa distância. E os drones fizeram isso, chegaram lá, foi cada um se colocando no seu ponto, pousando no seu ponto direitinho, e na hora prontinha eles explodiam a sua carga e destruíram esses aviões. É só você pesquisar aí no YouTube que você vai ver melhor. Então usaram como arma o ar comprimido, como chumbinhos drones. Foram todos? Não, alguns eram por IA, mas uma boa parte deles plataformas de tiro com ar comprimido. Olha só como o ar comprimido tem o seu uso. O que eu estou dizendo aqui, eu vou deixar um link aqui onde você pode pesquisar. Isso aqui tem uma matéria, mas tá farto na internet. Vídeos que você pode olhar aí que confirmam o que eu estou falando. Mas eu li acerca do assunto. E hoje já há um interesse, porque as modernas guerras eram feitas com drone. Vou fazer um vídeo também acerca do futuro das armas. Pretendo, né? Então hoje, como se sabe que o drone é excelente e responde muito bem na guerra, eles estão estudando o ar comprimido de forma muito meticulosa como mecanismo propulsor de drones, o que vai elevar a capacidade de um drone a ser muito maior
do que é hoje quando ele tem que ele mesmo fazer a sua decolagem. Esse ataque da Ucrânia é considerado o cavalo de Troia da humanidade, porque ele conseguiu colocar os caminhões lá coladinho, como eles colocaram o cavalo de Troia, receberam ele dentro de Troia e não sabia que dentro dele estava o que ia destruir. Os caminhões rodaram, abasteceram, estacionaram, se ocultaram, sem ninguém perceber nada. Quando eles se assustaram, não tinha radar nenhum dando conta de um ataque, e os aviões estavam todos já destruídos ou seriamente destruídos, sem condições alguns de voltar a operar. Então tá aí o nosso vídeo sobre uso de ar comprimido na guerra moderna, ok? Espero ter contribuído para aqueles que gostam de um pouquinho de cultura de tiro. Valeu, doutora Ayata agradece ter assistido.